Queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Glória a Deus. Vamos começar fazendo a leitura nesta noite, aqui no capítulo 27 de Atos. Começamos no versículo de número 34, que diz assim: Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E tendo falado isso, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos eles, e partindo começou a comer. Tendo já todos bom ânimo, eles também se alimentaram. E éramos ao todo no navio 276 pessoas. E quando eles tinham comido o suficiente, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia, e era na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nela o navio. Desprendendo, pois, a âncora, as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes e içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. E tendo chegado a um lugar de encontro de duas correntes, encalharam o navio e ficaram-se à proa. A proa se tornou-se imóvel, mas a popa estava quebrada com a violência das ondas. Versículo de número 42. E os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros, para que nenhum deles escapasse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, manteve-os longe de seu propósito, e mandou que quem pudesse nadar se lançasse primeiro ao mar e alcançassem a terra. E os demais, uns em tábuas, outros em pedaços quebrados do navio, e assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, hoje é um dia muito especial para a nossa igreja em todo o Brasil, porque estamos comemorando 111 anos em que a Assembleia de Deus chegou no Brasil, precisamente na cidade de Belém, no estado do Pará. Os nossos fundadores do movimento pentecostal, Daniel Ber e Gunnar Wingling, que eram suecos e vieram para os Estados Unidos nos idos de 1900 para realizarem aquele sonho americano. Naquela época, os Estados Unidos estavam em pleno desenvolvimento industrial, foi o boom industrial, né? E então eles vieram para que pudessem conseguir trabalhos e assim por diante. Porém, havia naquela época, principalmente na rua Azusa, um avivamento poderoso. E eles, batistas, foram batizados com o Espírito Santo e chamados como missionários. Encontraram Deus falando com eles sobre uma palavra para. Era o único nome que eles tinham. E eles procuraram diligentemente no mapa mundi
para ver se encontrava ou encontrassem este lugar chamado Pará. E encontraram lá no norte do nosso país o estado do Pará, e entenderam que era para ali que Deus estava dirigindo a eles. E eles vieram para uma nova cultura, a cultura brasileira. Eles, sem conhecimento do idioma nosso, eles desembarcaram sem casa, sem ninguém para recebê-los, e deu-se início então no maior movimento pentecostal do mundo. A maior igreja pentecostal do mundo está no Brasil, chamada Assembleia de Deus, com todas as suas ramificações. E eles começaram ali, e ela se estendeu, e no Brasil é difícil haver uma cidade que não haja uma igreja da Assembleia de Deus. E nós nessa semana estamos completando 111 anos em solos brasileiro, fazendo o trabalho do Senhor. Louvamos a Deus pela vida desses servos que aceitaram e obedeceram o chamado de Deus e vieram. E louvamos a Deus por todos os demais que deram a sua vida por este grande movimento pentecostal, em que perdura até hoje e há de perdurar até quando a trombeta soar para levar o seu povo aos céus. Então, fazemos aqui esta referência à nossa denominação. As pessoas se equivocam pensando que estes homens fundaram a igreja. Não, eles não fundaram a igreja. Quem fundou a igreja foi Jesus. Mateus capítulo 16, disse Jesus a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que a igreja existe até hoje. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero nesta noite pedir a sua atenção para aquilo que eu desejo trazer a todos nós, que é bendito naufrágio. Sabe, meus irmãos, eu estava pensando há 2 semanas antes do congresso, e esse tema me nasceu no coração para partilhar com os irmãos a hora que fosse oportuno. E eu acredito que nesta noite é uma noite bastante oportuna para isto. E agradeço a Deus pelo congresso, né? Eu creio que muitos irmãos não aguentou a ressaca do congresso e ficaram em casa, porque aqui tem crente que não aguenta 2 cultos de jeito nenhum, e 3 então, pior ainda. Mas aqui tem os valentes, né? Amém? Quantos valentes? Levante a mão. Graças a Deus. E é com esses valentes que nós vamos até o fim, né? Se tivesse congresso hoje, nós estávamos de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo, porque a gente, irmãos, a gente não enverga, não volta atrás, passo atrás nem para tomar impulso, a gente continua sempre para frente. E hoje nós vamos agradecer a Deus pelas nossas irmãs aqui da sede, a direção da UFADAR, que trabalharam para fazer este congresso. Foi um congresso bastante especial, porque fazia 2 anos que as irmãs não faziam congressos, e elas estavam bastante desejosas para que acontecesse, né? E a forma como foi feito, e a forma como aconteceu, tudo isso fica para a glória de Deus, e que o Senhor Deus continue abençoando as nossas irmãs. Pois bem, meus irmãos, falar que um naufrágio é algo bendito parece ser uma incógnita, ou então o oposto de tudo aquilo que realmente se pode ter como noção. Porém, a gente parte da primícia de que somos um projeto de Deus, e não um projeto que você veio e Deus então disse: vamos ver se dá certo, vamos fazer um experimento laboratorial com você, vamos ver se você vai dar certo, então vou colocar você para viver lá na terra. Não, esquece isso. Esse não é o ideal de Deus. Você é um projeto de Deus para dar certo. Para dar certo. A única pessoa que pode danificar este projeto é você mesmo. É você mesmo.
Porque tudo aquilo que depender de Deus, Ele o fará, para que você realmente dê certo. Este é o desejo de Deus. Aí você olha para mim e diz: mas pastor, como é que eu sou um projeto para dar certo e as coisas dão tudo errado para mim? Pois bem, não se esqueça que nesse projeto de Deus você não é o passivo, você não é um espectador. Deus te desenhou, fez de você um projeto, porém você tem protagonismo neste projeto. A sua parte ativa neste projeto. E é neste projeto ativo e protagonizado por você que muitas vezes você acerta e muitas vezes você erra. Esta é uma realidade. Porém, como você foi feito para dar certo, e se você está com Deus, Deus fará tudo possível para que você desenvolva este projeto que é você, que Deus fez, de uma forma positiva. Esse é o propósito de Deus. Paulo, ele tinha um propósito. O propósito de Paulo era pregar em Roma, porque Roma era a capital do império, era a capital do mundo. Como disse aquele jargão, todos os caminhos levam a Roma. Então o desejo de Paulo era chegar em Roma para anunciar o Evangelho, porque de Roma ficaria mais fácil para o Evangelho invadir em muitas outras regiões. Ele escreveu a sua carta aos Romanos dizendo deste desejo: vou passar por vocês, vou comunicar a vocês alguns dons, vou pregar para vocês e vou receber de vocês assistência, porque o meu desejo é ir até a Espanha. Este era o propósito dele. E ele estava trabalhando para isso. Porém, Paulo não sabia como ele ia chegar em Roma. No ideal de Paulo, ele ia comprar uma passagem, entrar no navio e fazer uma viagem tranquila e sossegada. Porém, não era esse o propósito de Deus. Deus tinha um outro propósito. Queria que Paulo fosse a Roma, porque o próprio Deus disse: ânimo, Paulo, porque assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, importa ou convém que você testemunhe de mim também em Roma. E quando Paulo faz aquele apelo: eu apelo para César, e Festo disse: a César apelaste e a César irá, ele estava cumprindo o propósito de Deus. Então Paulo vai para Roma, não como ele pensava, não como ele imaginava. Ele vai para Roma como um presidiário. Quem pensava chegar: está chegando o apóstolo Paulo, o homem que pregou em tantas regiões, está chegando em Roma. Agora ele está chegando como um presidiário. Deus tem as suas formas, Deus tem os seus caminhos, né? Por que Deus faz estas coisas? Porque Deus nos dá a vida, nos dá um propósito para a vida, mas o itinerário quem faz é Deus. O GPS da sua vida, quem programa é Deus, não é você. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós precisamos de um naufrágio na nossa vida para poder deixar Deus reordenar o nosso GPS. Muitas vezes nós precisamos abrir mão dos nossos planos, porque eles podem fracassar os planos de Deus. Nem todos os planos nossos são planos de Deus. Muitas vezes é planos exclusivamente meu e seu, e não de Deus. E como nós viemos para dar certo, viemos com um propósito de vida nessa terra, o plano de Deus, em primeiro lugar, é que tudo aquilo que façamos venha trazer glórias
para o nome dele. Se o que eu estou fazendo ou penso em fazer não vai glorificar a Deus, Deus intervém e muda o itinerário, reordena as coisas para que aquilo que eu venha a fazer possa realmente produzir glória, louvores e exaltação ao nome de Deus. Paulo jamais pensava que a viagem seria da forma como foi. Paulo jamais imaginava que um dia estaria numa ilha chamada Malta. E se você pega o mapa mundi, Malta, o desenho do mapa do país da Itália parece uma bota. Se você olhar direitinho, você vai ver que é um contorno de uma bota. E Malta fica bem no bico da bota. Ninguém viajando tinha como destino Malta. Se vai para Roma, você tem um destino direto para a Itália. Porém, Paulo não tinha no seu itinerário passar por Malta, ele ia para Roma. Mas Deus tinha no seu itinerário Malta para Paulo. Muitos fracassos e naufrágios da vida, tua e minha, é porque Deus tem na nossa vida um itinerário que nós precisamos cumprir, que nós precisamos passar por ele. Senão, não se cumpre em nossas vidas. Agora, meus queridos irmãos, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Entre o meu plano e o plano de Deus, muitas vezes eu levanto um plano que é concorrente ao plano de Deus. Não é o que Deus quer, não é o que Deus sonhou, não é o que Deus estipulou, não é o que Deus determinou, mas é o meu sonho, é o meu propósito, é o meu desejo. E muitas vezes, para que o plano de Deus na minha vida triunfe, o meu precisa fracassar, o meu precisa naufragar, o meu precisa descer abaixo e acabar. Paulo tinha um plano, chegar em Roma. Deus tinha um plano, levar Paulo a Malta. Olha a diferença. Agora, os naufrágios são situações que nos saem do controle. Aqueles que já andaram em embarcações sabem que é um perigo. Aliás, viver é um perigo. Você saiu até na sua casa, né? Quantas pessoas não perderam a vida dentro da própria casa? Levaram um choque no chuveiro quando estava tomando banho e morreram, né? A vida é assim. Viver é um risco de morrer, e morrer é um risco de viver. Então essa é a vida. Hoje estamos vivos, amanhã podemos não estar mais, né? Alguém disse: como é que funciona, pastor? Eu acho que é uma senha. Cada um, quando vem com um número, e então roda aquele globo, né? Silvio Santos gerando o globo, e vai, puxa o número 33, vai com Deus, é você. Tá bom, é assim que funciona. Camarada, até dizem: mas levantou tão bom, de manhã ele estava são como um coco, levantou cantando, e aquela felicidade, e estamos velando ele. A vida tem o seu risco de morrer, e morrer tem o seu risco de viver, porque Jesus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E então Paulo vai, nesta sua viagem, os naufrágios para as nossas vidas é algo terrível, porque eles nos tiram do controle, daquilo que achamos que temos como controle. Controle de nossas vidas, controles de nossos projetos, controle dos nossos desejos, anelos.
Os naufrágios, ele vem para colocar a nossa vida de perna para o ar. Tira do controle. Olha o que aconteceu com Paulo. Tempestade. Tempestade. Outra questão. Naufrágio. Chegaram na ilha de Malta, chuva e frio. E para completar, uma serpente ainda mordeu ele. Aí você pensa e olha para mim e diz: mas que cara azarado. Tudo isso aconteceu com ele? Sim. Entrou num barco para ir para Roma, uma tempestade. 14 dias sem ver sol, sem ver lua, sol escuro e aquele barco balançando. Você não sabe o que é isso? Você dentro de um barco, quando ele começa a balançar pelo volume das águas, você fica com o seu intestino destruído. Todo o seu sistema digestivo é impactado de uma tal forma que você começa a colocar para fora tudo aquilo que você tinha comido há 300 anos atrás. Te saculeja por todo lado. Uma tempestade terrível. E eles, como disse até mesmo o escritor Lucas, perdemos a esperança de viver, porque numa tempestade em alto mar, no mar Egeu, que situação difícil eles estão enfrentando. E depois da tempestade, se você pensa que melhorou, o barco, que era o último recurso de estarem pelo menos secos e protegidos, viram uma enseada e jogaram o barco naquela enseada, e a proa do barco travou, e a popa ficou recebendo as ondas que batiam. Pá! Pá! Você já viu um mar, quando as suas ondas batem naquelas pedras? Assim estava na popa daquele barco. A popa do barco abriu e despedaçou o navio. Todo o navio despedaçou. Mas antes disso, Paulo havia estado com o anjo do Senhor. Havia estado com o anjo do Senhor. E a palavra que o anjo disse é: só o navio se perderá. Só o navio. Essa tempestade, agora vem o naufrágio. Olha a ideia dos soldados: vamos matar os prisioneiros, vamos matar esses camaradas, porque eles vão fugir, vão passar a espada neles. E o capitão do navio, que simpatizava com Paulo, se esforçou para que Paulo não fosse morto, e nenhum dos outros prisioneiros. E aconteceu, foram salvos. Aí o comandante do navio diz: olha, quem puder saber nadar, se joga na água. Quem não souber nadar, se joga também. Agarra um pedaço do navio aí que vai flutuando e tente se escapar para a terra firme. Um naufrágio não é fácil. Você já viu alguma pessoa afogando alguma vez? O desespero, porque água não tem cabelo, não tem por onde você agarrar. Um naufrágio. E depois, quando chega em terra firme, o clima não colabora, porque está chovendo e faz frio. Mas o anjo não teve uma noite lá? Teve. Por que ele não mudou todo o sistema climático? Por que ele não salvou perfeitamente o navio com todas as pessoas intactas? Não, por que ele não fez isso? O propósito de Deus era somente pessoas. E Paulo disse: nenhuma pessoa do navio vai morrer, mas o navio vai se perder. Quando chega em terra, o clima não ajuda, está frio e chove. Olha, para quem já está saindo molhado do mar, com chuva e frio, você pode ver,
Esses dias agora fizeram um frio e tinha gente que batia o queixo aqui dentro. Tremendo. Aí fizeram uma fogata, uma fogueira. Fizeram uma fogueira. Acenderam aquela fogueira para se aquecerem quem estava com frio. E aí Paulo vai ajudar a fazer o fogo. Se está ruim, pode ficar pior. Porém, você precisa entender o propósito de Deus. Entender este propósito é a grande sacada para o crente viver feliz nessa terra. Paulo vai ajudar. Não está fazendo um trabalho nobre? Está. Ajudar a fazer um fogo para aquecer todo mundo. É um trabalho nobre. Muitas vezes você está fazendo algo nobre e tem uma serpente. E ele juntando os galhos de madeira e vai jogar aqueles galhos, uma serpente venenosa, pá! Pegou a mão dele. E então Paulo sacode aquela serpente no fogo, e os nativos, que a Bíblia chama eles de bárbaros, não é que eles são bárbaros de violentos, os nativos da ilha de Malta, começa a olhar para Paulo e diz: esse sujeito deve ter feito uma coisa terrível, porque a justiça não deixa ele viver, ainda que ele escapou do naufrágio, porém a serpente não vai deixar ele viver. E todos ali estavam esperando, já já ele vai cair morto, não vai demorar muito, porque eles conheciam a víbora, sabia que ela era venenosa. Quanta gente já não ficou olhando para você dessa? Você não escapa. Não é que Paulo procurou aquela serpente. Paulo não levantou aquela mãe dizendo: hoje eu estou com uma vontade de ser mordido por uma serpente. Não. Era um propósito. Era Deus trabalhando. Era Deus mostrando que tinha algo extraordinário em Malta. Esperaram Paulo morrer. Paulo não morreu. Aí mudaram de opinião. Quantas vezes esperaram você morrer e você não morreu? E mudaram de opinião sobre você. Aí começaram a dizer: é um Deus. É um Deus. O mar não matou ele, a tempestade não matou ele, o frio, a chuva não matou ele, a serpente não matou ele. Só pode ser um Deus. E a notícia correu na ilha de Malta e chegou na casa de Públio, que era como se fosse um prefeito na ilha. Olha, tem um sujeito aí que vem como prisioneiro. Tempestade não matou, naufrágio não matou, chuva e frio não matou. Sabe aquela serpente? Aquela serpente tinha um nome, você pode pôr o nome que quiser. Serpente também não matou ele. E o pai de Públio estava enfermo há vários dias. E disseram: esse homem deve ser Deus, chama ele aqui para casa. Chamaram Paulo para ir lá na casa. E Paulo, tendo orado pelo pai do prefeito da ilha, o homem é curado. E há um avivamento na ilha. Começaram a trazer os enfermos, começaram a trazer os doentes de todas as partes. E Paulo foi orando por eles e foram curados. Um grande avivamento aconteceu em Malta. Não estava nos planos de Paulo, mas estava nos planos de Deus. Foi de uma forma singular que Paulo chegou ali, de uma forma inimaginável para Paulo, mas da forma como Deus havia determinado. Muitos naufrágios que aconteceram na sua vida, muitos problemas que aconteceram com você, é que Deus sempre tem um propósito. Ao passar por isso, Deus tem um propósito. Quando naufragamos,
há algumas coisas interessantes que acontecem. Primeiro, quando naufragamos, primeiro que acontece conosco é que nós passamos a depender totalmente de Deus. Você quer ver um sujeito crente do papo amarelo? É quando o negócio vai ruim. Ele faz campanha de oração, ele jejuma, ele vem até no culto. É só começar a esquentar a ponta do dedão que ele aparece. Ai, ora por mim. Ó, vamos orar. Ai, vem daqui, vem dali. Porque simplesmente fica acordado que você passa a ter uma dependência total de Deus. Basta vir esses naufrágios na vida. E toda vez que você começa a andar meio longe de Deus, Ele sabe como trazer você para perto. Só existe uma forma de fazer você ficar bem pertinho, humilde nos pés do Senhor. Trazer um naufrágio na sua vida. Tocar num lugar aonde você está dando mais atenção. Você não se esqueça que quem é o teu Criador é Deus. O teu casamento não pode ser maior do que o seu amor para com Deus. O seu trabalho não pode ser maior em amor para com Deus. O seu smartphone não pode ter o maior amor do que amor para com Deus. O seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp, Deus sabe como fazer as coisas. E Ele muitas vezes é o promovedor de verdadeiros naufrágios, para que você possa entrar pela rota correta. Ele trabalha assim. Aí você pergunta, por que Ele faz assim? Questão dele, soberania dele. Porque Ele poderia o quê? Amenizar a tempestade, sim ou não? Claro que poderia. Ele criou o mar. Jesus havia repreendido por 2 ocasiões a fúria do mar. Não poderia repreender também aquela tempestade, aquele furacão Euroaquilão que soprou sobre o navio? Ele não poderia? Poderia. Claro que poderia, porque Ele tem todo o poder. Porém, a natureza estava a serviço do propósito de Deus para a vida de Paulo. Vocês vão ter que chegar em Malta. É lá que eu quero você, Paulo. Você vai chegar de uma forma estranha, mas vai chegar. Você vai chegar. Acabou. É Deus, dependência dele. Outra questão, passamos a ter um conhecimento pessoal de Deus. Como é que Ele age? Então, se você está naufragando agora, eu quero te dizer, o conhecimento seu de Deus é maior. Quando você sair desta tempestade, desse naufrágio, você vai ter um conhecimento maior sobre Deus. Eu chorei, Deus estava comigo. Eu clamei, Deus estava ali. Doeu, mas eu venci, eu saí, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas eu estou aqui. Aleluia. Outro sim. Terceiro, quando nós naufragamos, primeiro, passamos a ter uma dependência total de Deus, passamos a ter um conhecimento pessoal de Deus e nos tornamos um instrumento para ser usado por Deus. Paulo poderia ter dito, não, uma cobra me mordeu, eu não vou orar por ninguém não. Eu sofri um naufrágio, eu vou orar por alguém. Passei por uma tempestade terrível, Deus não me acudiu, eu vou orar por vocês? Eu não. Porque se Deus realmente fosse comigo, eu não tinha passado pela tempestade, não tinha naufragado, a cobra não tinha me mordido, não tinha frio, não tinha chuva, nada dessas coisas. Não tem muito crente fazendo assim? Mas se o meu caminho não for redondinho, aquele caminho aplanado, sem nenhum morrinho para subir e sem nenhum barranco para descer, aí eu acredito que Deus está comigo. Irmão, esquece. Por caminhos que nós não conhecemos é que Deus nos conduz. O seu sofrimento e o seu naufrágio é Deus te levando para um propósito maior, te colocando em um lugar onde você vai ser bênção e utilidade para outros que ali estão.
Para de reclamar, para de murmurar, para de fazer tantas coisas que crente faz. Não, entenda, você é um propósito de Deus nessa terra, e para cumprir esse propósito, Deus age como quer, da maneira que Ele quiser e a hora que Ele quiser, com você e comigo. Aleluia. Agora, quando aconteceu o avivamento, o que você acha que Paulo pensou? Quando Deus começou a curar primeiro o pai de Públio e depois as pessoas que apareceram na ilha, o que Paulo pensou? Era aqui que eu deveria estar. Deus coloca a gente onde a gente é útil, porque de inutilidade Deus já está cheio de gente fútil, inútil, sem vida, sem perspectiva, sem conhecê-lo, sem entendê-lo. Tem gente que pensa que a vida se resume a um salão de beleza, outro a uma Coca-Cola de 2 litros. A vida não é isto. A vida é para ser vivida, é dançar na chuva. A vida é experimentar as adversidades. As subidas são as descidas, são as lágrimas, são as dores, mas Deus está dizendo: vou te usar, você é útil para mim, e você é o meu propósito. Enfrente todas as tempestades que venha, passe por todos os naufrágios que você passe, cada chuva, cada frio, cada serpente que te morde. É por isso que Paulo diz a Gálatas: de hoje em diante ninguém mais me enche a paciência. Quase que eu digo outra coisa, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele disse: eu sei o que é viver em escassez, em abundância, sei o que é ter família, não ter família, comer e não comer, beber e não beber, sei de tudo isso. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele entendeu o propósito. E se você é um propósito para dar certo, você não vai naufragar. Diga aí para o seu irmão: você não vai naufragar. O barco vai naufragar, mas você não. Você não. Ai, fracassei no matrimônio. Não, você não fracassou no matrimônio. O que fracassou foi o matrimônio. Você continua aí vivo. Ai, fracassei no negócio. Não, o que fracassou foi o negócio. Você continua vivo. Quem vai determinar se você vai fracassar ou não é primeiramente você, e segundo é Deus. E Deus está dizendo: você foi feito para não fracassar. Aleluia. Deus utiliza de meios que a gente nem acredita para cumprir seus planos e propósitos. Utiliza de meios que você não acredita que Deus vai usar isso aí. Pastor, é tanto sofrimento que eu não consigo ver que Deus vai utilizar para alguma coisa boa isso. Não é possível. Eu saí de casa, um trem me atropelou. Um cachorro pitbull me mordeu. Ia passando debaixo de um prédio, me jogaram um pinico cheio de urina. Não vou nem falar que tinha o número 2 junto. Tropecei, arrancou 4 unhas. Cheguei em casa, a mulher disse que não tinha almoço. Hoje é um dia de cão. Não vou nem sair do meu quarto, porque pode ser que uma carreta passe por cima de mim. Moro perto do aeroporto, o avião caiu em cima da casa. Desgraça pouco é bobagem. Pode acontecer tudo isso com você, comigo, mas isso não significa fracasso. Estamos vivos. Estamos vivos.
E se estamos vivos, é porque o propósito dele continua. Vai perder somente o barco. O barco perde. O mantimento que estava no barco perde. Mas nenhuma vida se perderá. Nenhuma vida. Porque o propósito de Deus está na vida. Não é na roupa que você veste. Não é o sapato que você calça. Não! O propósito de Deus com você está na vida. Porque nu viemos a este mundo. Este é o propósito, meu irmão. Você foi criado para dar certo. Foi trazido aqui para dar certo. E você vai viver todos os dias aqui. Seja eles bons, seja eles males, seja eles terríveis. Mas você vai dar certo. Você vai dar certo. Você não acredita que Deus está usando um negócio desse. É inacreditável que Deus está usando um negócio desse comigo. Porque te enganaram. Disseram para você que você ia comer, beber, dormir e nada mais. Disseram que você ia ficar rico. E um monte de besteira que você acabou acreditando. E não é isso. Você veio aqui para dar certo. Para dar certo. E um segredinho para você e para mim, para a gente chegar para o lado da conclusão. A vida depois do naufrágio. A vida. Paulo disse, só o barco vai perder. Mas ninguém aqui morre. Você só vai morrer o dia marcado por Deus. E não uma prece. Pare de andar a 150 por hora no carro. Tem uns que vão a 150, pá, chega no céu. Senhor, tu me trouxeste. Eu não, você veio sozinho. Não era a hora ainda. Você adiantou o processo. Ai, estou tão apaixonado por ela. Se eu não casar com ela, eu me lanço do viaduto. Se lançou. Aí não chegou no céu, né? Chegou em outro lugar, um lugar mais quentinho. Mais quente do que Araçatuba. E vai mandar de lá para cá uma mensagem de WhatsApp. Ao vir para cá, não precisa trazer agasalho de frio. Muitas pessoas adiantou o processo. E pegou um tiro na cabeça, se jogou de cima de um viaduto, bateu um carro em alta velocidade, e chegou, e aí? Aí, meu filho, aí chora como chora uma vaca, porque a vida depois do naufrágio. Só os mantimentos se perderam. Só o navio se perdeu. Houve sofrimento e dor. O importante é que você sobreviveu ao naufrágio. Não sei como você chegou lá na ilha de Malta. Quem sabe você não sabia nadar, agarrado, sei lá, no cangote de alguém, fazendo o outro beber água na frente. Solta eu quero escapar. E você agarra, não te deixe enquanto não me abençoares. Sei como você chegou, agarrado num pedaço de pau, sei lá, mas você chegou, você se salvou. Já tem uma serpente te esperando em terra, dizendo bem-vindo, sois bem-vindo, sois bem-vindo. Já tinha uma serpente esperando. A vida é essa, meu irmão. Se você pensa que veio aqui para ar-condicionado, você está equivocado, e eu também. Nós viemos aqui para batalhar, realizar o propósito de Deus nessa terra. É fácil? Não, claro que não. Se você quer vida fácil, vai empurrar bêbado na descida. Ser crente, meu irmão, é empurrar um caminhão na subida e gritando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e vamos para frente. Não dá tempo de ficar reclamando e choramingando, não.
Ele me deixou, pastor. E daí? Vai para o salão, te prepara e se coloque no comércio de novo. Ai, pastor, me abandonou. E daí? Te abandonou? Vai ficar chorando até quanto tempo? Faz 300 anos que ela foi embora. E daí? Já é hora. A fila anda, meu amigo. A vida não é para viver lamentando, lamuriando, chorando. Perdeu, fracassou aquilo, mas você continua vivo. Um pastor olhou para mim e eu fui cumprimentar a ele porque a esposa dele morreu na pandemia. Eu cheguei para ele dizer: pastor, fiquei sabendo do falecimento da sua esposa, meus pêsames. Ele disse: o importante é que eu estou vivo. Você está rindo? Aí você diz: ai, que falta de amor. E daí? Se ele chorar, ela vai ressuscitar? Se ele gritar, fazer fumaça em volta do caixão, ele nem quer fazer, mas se ele fizer, ela vai levantar? Meu irmão, a gente precisa entender e viver a vida. Aí vivemos um povo traumatizado, com pensamento retrógrado, com negativismo terrível. A vida continua, irmão. Ai, perdi. Perdeu? Você não perdeu. Quem perdeu foi aquele negócio. Se perdeu o navio, se perdeu tudo, mas ele estava vivo. E você acha que quando ele chegou lá na terra firme, ele chegou dizendo: ai meu Deus, não vou ser mais apóstolo. Quando Paulo chegou em terra firme, ele era o mesmo apóstolo que tinha naufragado. Quando ele chegou em terra firme, ele era o mesmo apóstolo que vinha no navio, que o navio se perdeu. Ele continuou o mesmo. Não rebaixou a credencial, não. Não rebaixou o nome de Deus de maneira nenhuma. Não rebaixou a sua confiança e a sua fé. Quando ele subiu em terra, se ele tivesse rebaixado, a serpente tinha matado ele. Então você não pode baixar o nível, meu irmão. O naufrágio não é para te matar, é para te colocar no GPS correto de Deus, ali aonde Deus te quer. E a serpente, ela vai me matar? Não, ela vai te promover. Porque ela vai te morder, vai sangrar, vai doer. Todo mundo vai esperar você morrer e vai passar o tempo e vão dizer: não, não morreu, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Vão dizer que você é Deus. Olha que propaganda que vão fazer de você. Deixa ela morder. Ah, estão falando mal de mim no Face. Estão me xingando. Coloquei uma foto lá, disseram que eu estou gordo. Irmão, essas serpentes do Face, essa serpente do Instagram, lembra que a de Malta quis derrubar Paulo, e você acha que essas outras vão colocar você para cima? Ele vai tentar destruir você. Então pare de postar a sua foto, poste versículo bíblico. Se a tua foto não está ajudando, coloque versículo bíblico, né? Se a tua cara está uma cara de cratera, de vulcão, não coloca lá não, coloca: Jesus te ama. E bem pequenininha a sua foto e diz: eu também. Mas para ninguém ver. Mas nós estamos vivendo uma geração que é assim. Se passou por mim, não me deu o Pai do Senhor, não volto mais nessa igreja. Esse pastor não tem amor, esses crentes aqui não tem amor. Que isso, meu irmão? Por isso você já abandonou Jesus? Por isso você não quer mais nada com Deus? Não, irmão. Quantas vezes fomos abandonados? Até Jesus foi abandonado na igreja. Ele disse: estou à porta e chamo. E a igreja não queria nem saber. Fala: deixa ele para o lado de fora, porque ele vai atrapalhar o nosso culto. Deixa ele para o lado de fora. Mas, sabe, meu querido irmão, a vida é para ser vivida. A maior aventura que você pode viver nessa terra é viver com Deus. Não importa o que venha acontecer. Viver com Deus, viver com cada dia, cada momento. Eita nós, aleluia. E sabe, o naufrágio não significa que você fracassou. Não, de maneira nenhuma. Naufrágio não significa que você fracassou. Paulo fracassou porque foi um náufrago. Chegou na ilha
Malta. Fracassou porque tinha chuva e frio? Fracassou porque a serpente mordeu ele? Quando ele teve a oportunidade, o que ele fez? Estou aqui inteirinho. Inteirinho. Vou orar a Deus. Teu pai vai ser curado. Orou pelo pai de Plúbio. Curou, foi restaurado. Toda a ilha veio. Quem tinha enfermidade veio trazendo, e ele foi orando e foi curando o pessoal. E ele não tinha aquele negócio, está vendo, Jesus? E Jesus dizendo para ele: está vendo, Paulo? Se você não tivesse afundado aquele barco que você vinha, nada disso aqui estava acontecendo. Entender isso. Lembra de Tom Hanks, o náufrago? Uma das frases dele naquele filme é: o que é que a maré vai trazer amanhã? É ao final do filme, você que deve ter assistido, que eles pegam uma bola de tênis e desenham a cara de um sujeito, colocam uma moita de capim em cima. Era o Wilson com quem ele conversava. Ele tentou acender fogo e balança um graveto assim para fazer fogo e nada. E olha para o Wilson: você não tem um isqueiro? Vocês se lembram? Ele sobreviveu. Cada dia que ele viveu, ele pensou: hoje vai ser o último dia. Hoje vai ser o último dia. Era aquele carteiro da FedEx americana, que o avião caiu na ilha, ele ficou sozinho. Passou o avião, ele colocou SOS, ninguém via, e aquela situação toda. E aí ele tem, a maré trouxe uma encomenda e ele guardou aquela encomenda. Ele era um carteiro. Ele disse: eu preciso entregar essa encomenda. Tinha duas coisas que davam razão para ele viver: o Wilson, lembra do Wilson? Não esqueça dele. E aquela entrega. Aquela entrega. Ele olhava para aquela entrega, aquela correspondência e dizia: eu preciso entregar. E olhava para o Wilson e disse: nós vamos estar juntos até o final. É o que Deus fez com você e comigo. Deus é o nosso Wilson. Olha para Ele. Quando você precisar de fogo, diz: tem um foguinho aí, Senhor. Manda o anjo. Manda o anjo para te ajudar. E aí, quando ele é resgatado, e aquela questão toda que vocês conhecem a história, aí o amigo dele perguntou para ele: como é que foi o seu naufrágio, a sua sobrevivência? Ele disse: olha, eu vivi um dia cada vez. Um dia cada vez. Eu tinha esse objetivo. Eu era carteiro, eu sou carteiro. E eu fiquei esperando o que é que a maré ia trazer no outro dia. No outro dia a maré trouxe uns pedaços de lata que ele conseguiu, em cima de uma jangada, fazer uma vela daquilo e poder sair daquela ilha. Se você está naufragado, a maré traz coisas boas amanhã. Vem uma maré de Deus em direção à sua vida. Uma maré trazendo recursos, trazendo socorro, te levando para dentro do propósito, mostrando a você e dizendo a você: olha, tenho propósito contigo. Ninguém vai se perder, só o barco. Todos vão se salvar. Na ilha de Malta haverá um avivamento. Deus ainda vai usar a sua vida para o propósito final. Você não vai sair desta vida como um covarde, derrotado, acabado. Não. Lembra de Elias? Senhor, aqui mesmo me mata. Aí Deus disse: não, meu filho, a sua entrada no céu será triunfal. Você acha que você vai sair daqui aí como um acovardado, com medo de Jezabel dentro de uma caverna? Não, meu amigo. Meu propósito com você é outro. Já está preparada a carruagem de fogo, cavalo de fogo, vai te buscar lá. E quando você chegar no céu, os anjos vão dizer: está chegando Elias. Então, seu momento é só um momento. Só um momento. Tudo pode perder, tudo pode se acabar.
mas você é fênix. É das cinzas que você se levanta. Você é um Jó. Perdeu tudo, até a saúde, estava só o caco. Ninguém estava dando nada para ele. Aí Deus entrou em cena. E a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Se para a vida de Jó nada estava dando certo, quando Deus disse para os amigos: olha, pede para Jó orar por vocês. Os camaradas, todo mundo sadio, todo mundo belo, já tinha acusado Jó, jogado Jó na masmorra da vida. Mas Deus disse: se vocês não pedirem para o Jó orar por vocês, a oração dele eu escuto, mas de vocês não. Entendeu, meu irmão? Não importa como você está, você ainda é de Deus. Você pertence a Ele. Você é um projeto para dar certo. Não importa quantas vezes você naufragou, mas você está aqui vivo. Então significa que você é duro de matar. Continue, levante a cabeça e vai para cima, e viva cada dia com essa expectativa, porque é de homens que saem desse tipo de naufrágio que Deus está utilizando nos dias de hoje. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia! Bendito naufrágio. Tenho que contar, porque naufraguei, mas estou aqui vivo, dizendo a Deus: Senhor, obrigado. Passei por Malta, fiz um avivamento lá, Senhor. Passei pela serpente, passei pela chuva, passei pelo frio, passei pela tempestade, o barco sacolejou, afundou, despedaçou, quebrou. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu creio que todas as vezes que Paulo olhava para as marcas das presas da serpente que ficaram cravadas na sua mão, ele dizia: ô serpente amiga, você me promoveu, você me ajudou. Estão te criticando? Estão te promovendo. Estão tentando destruir sua vida? Estão te promovendo. Vai dando glória. Levanta a cabeça em alto e diga: Deus, eu sou um propósito para dar certo, e eu vou até o fim. Não é um comentário de rede social que vai me derrubar. Não é uma serpente do Facebook que vai me derrubar. Não! Ninguém pode me parar. Eu estou com Deus, e quem está com Deus está para vencer, está para triunfar, está para vencer os propósitos que Deus tem para a vida.